Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Linux, tá? É uma aula completa aí que eu vou abordar as características e os principais comandos dele. Linux não é muito comum a gente ver as questões, mesmo quando abordado no nosso edital, tá bom? Mas, se tá lá, é bom a gente dar uma olhada, certo? Vamos lá? Então, o que é o Linux, né? Linux ele é um termo empregado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o núcleo Linux. O núcleo é o kernel, né? Kernel é o conjunto de programas, é o conjunto de ações ali, de processos que faz com que o sistema funcione, tá? Que faz ali toda a comunicação entre o hardware e faz com que tudo se entenda da maneira correta, tá? Então, o Linux, né? Ele é um conjunto de programas aí que vai trabalhar com o nosso hardware para que ele funcione da maneira adequada, certo? Algumas características legais aí do Linux, ó. Ele é código aberto, ou seja, ele é open source, né? Diferente do Windows aí, muitas questões quando a gente está trabalhando com Linux, né? Quando a gente pega aí nos nossos editais, elas vêm comparando o Windows com o Linux, certo? Então, ó, características dele aí, código aberto, open source, diferente do Windows, né? O Windows ele é de código fechado, você não consegue lá a receita, assim, digamos, do Windows, né? É de propriedade da Microsoft. O Linux não é proprietário, tá? Então ele é código aberto, não é de propriedade de ninguém. Não exige licença para você ter um Linux aí. Então ele é gratuito, você pode pegar onde você quiser, nas distribuições dele aí, tá? Nos sites onde a gente pode baixar Linux. Não vai precisar depois lá ficar ativando o Linux, fazendo os mesmos procedimentos que a gente faz com o Windows, tá? Ele é multitarefa, multiusuário. Aqui é a mesma coisa que o Windows, né? O Windows também é multitarefa, ou seja, ele tem a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. E tem multiusuário, não é que ele tem mais de um usuário, tá? Ele tem vários perfis de usuários, ou seja, ele tem um usuário lá administrador e um usuário padrão, assim como o Windows 10 também tem, né? O Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, beleza? Instalações de programas no Linux, prioritariamente a gente faz através de prompt de comando. Apesar que existem, né, as distribuições, alguns programas que conseguem aí ambientar mais a gente como se fosse um Windows da vida, né? Você consegue lá através das janelas fazer a execução de programas, mas prioritariamente, em sua grande maioria, as instalações de programas são através de prompt de comando. Ou seja, você vai ter que digitar lá naquele terminal com aquela telinha pretinha com o cursor branquinho esperando alguma coisa, você vai ter que aprender os comandos para conseguir fazer instalações, até mesmo algumas manipulações de programas, de arquivos aí de programas. Então, ó, ao contrário do Windows, né, que possui o kernel, que é o núcleo do sistema. Kernel e núcleo são os programas com que fazem que o sistema funcione. E o shell, que é a interface gráfica, né, no Windows eles são fixos, você não consegue fazer alteração nem no kernel, nem no shell, né? Trabalhar assim, eu quero uma interface gráfica diferente para o meu Windows 10. Não, Matheus, mas eu consigo alterar a cor, tudo. Não, isso não é interface gráfica, tá? Não é o shell, não é aquilo que vai fazer com que os dois conversem, né? Com que a gente converse com o sistema. Alterar a cor, alterar a modelo da janela, essas coisas são aparências, tá? Não são interfaces gráficas, ok? Então, ó, elas são modelos aí que a gente tem que a gente pode personalizar para deixar do jeito que eu quero, tá bom? Mas não é o método com que o sistema vai fazer com que a gente converse com os programas, com a máquina. Então, ó, no Windows eles são fixos, né? O Linux ele já trabalha com núcleo e interface gráfica separadas. Aí, ó, o que acontece? Fazendo isso, ele dá uma origem a várias versões do sistema. Essas versões a gente chama de distros, tá? Distribuições Linux. Ou seja, o Windows é só um. O que vem mudando? Vem mudando as versões, né? Que são as atualizações. Então lá tinha o Windows 3.11, tinha o Windows 95, 98, o Windows Vista, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, tá? E o Linux não é assim. O Linux ele tem hoje aí em termos de 500 a 600 distribuições. Porque como é de código aberto, ele não é de propriedade de ninguém, se eu quiser fazer alguma alteração no código, deixar lá um shell diferente, numa interface gráfica diferente, com um conjunto de programas diferentes já pré-instalados, eu faço uma distribuição minha. Ou seja, eu tenho a total possibilidade de, se eu quiser, fazer a versão do Linux do Matheus aqui, tá bom? Mas, como já tem muita coisa feita, não tem por que fazer, beleza? Mas se você quiser, você pode fazer, não tem problema nenhum. Ao contrário do Windows, né? Totalmente fechado, kernel e shell andam juntos. Então, ó, kernel sempre, núcleo do sistema, tá? Conjunto de programas com que vai fazer que o computador funcione da maneira adequada. E shell é interface gráfica. Interface gráfica é aquilo que permite com que o usuário faça a comunicação com o computador, tá bom? Então aquilo é a aparência dele que a gente consegue, por exemplo, trabalhar com o mouse, fazer alguma coisa ali,
para com que o sistema funcione da maneira adequada, beleza? Agora não confundam a cor, tema, essas coisas com o shell, tá? Isso daí seriam personalizações da minha interface. Então, as interfaces gráficas mais populares que a gente tem no Linux. A gente tem o GNOME, KDE, o Cinnamon e o Mate, tá? Então, GNOME, sem sombra de dúvidas, o GNOME e o KDE são as principais, tá? Eles são os que compõem os principais aplicativos aí. Então, o GNOME é uma das interfaces gráficas mais populares de todos os tempos, né? A gente pode ele não se restringindo somente à interface, mas ele também tem diversos aplicativos que já compõem. Então, já tem algumas coisas que vêm embutida, como por exemplo o gerenciador de arquivos que é o Nautilus, beleza? O KDE também é um projeto grande, ele é utilizado por milhares de pessoas ao redor do mundo. A interface gráfica dele é o Plasma, tá? Então, GNOME e KDE, você pode, por exemplo, ter lá uma instalação já vou falar das distribuições, tá? Mas dando um spoiler aí, eu posso pegar um Debian, por exemplo, e fazer ele com a instalação da interface gráfica do GNOME ou do KDE, tá? Então, eu posso personalizar, porque é de acordo com o que eu trabalho melhor, com o que eu melhor me adaptei, certo? O Cinnamon, ele já é o mais recente, mas ele já vem como sendo uma via do GNOME 3, tá? Só que ele conta com alguns aplicativos próprios, tá? E também tem a possibilidade de customização, que ele vai deixar a interface dele igualzinho a do Windows. Então, igualzinho assim, não é muito igual, né? Mas ela é bem parecida, você não vai ter nenhuma dificuldade trabalhando com ele, tá bom? O Mate também, ele começou como um fork do GNOME 2, ou seja, também uma perna do GNOME, tá vendo? Como o GNOME ele dá origem a outras coisas, isso que o Windows faz, né? Às vezes alguma pessoa faz por exemplo, aqui a gente está falando de interface gráfica, faz uma interface gráfica muito bem feita, que ela trabalha muito bem com o kernel, e o que acontece? Os outros programadores começam a fazer as pernas dele ali, né? A fazer as outras vias. Assim, se eu adicionar esse programinha aqui, se eu fizer dessa outra maneira, mudar aqui a minha barra de ferramentas, colocar isso aqui, fazer com que ele trabalhe de maneira diferente, eu vou fazer a minha interface gráfica e vou dar um nome diferente. Pode fazer, tá? Linux é aberto para você fazer o que você quiser. E aí o Mate, né, também que eu falei para vocês, ele é muito tradicional também. E ele parece também bastante aí com a parte de Windows, né? E ele é bem mais otimizado aí que o Cinnamon, por exemplo, tá bom? Mas, os principais, GNOME e KDE, tá? Você vai achar muito mais coisa com GNOME, muito mais coisa com KDE aí. Falando agora que a gente falou de distribuições, né? Que a gente pode fazer as nossas, o que é uma distribuição de Linux? Uma distribuição Linux é um sistema operacional feito do kernel do Linux e ferramentas de interface gráfica. Lembra que eu falei para vocês? É a junção de um tipo de kernel com interfaces gráficas diferentes, tá? Uma interface gráfica até personalizada, se você quiser. E, além do que, alguns programas adicionais e gerenciador de pacotes. Também te encontra como versões de servidor e de desktop. Existem distribuições que são só para servidores e distribuições que são só para desktop. O que acontece aqui, que a gente não costuma ver muito Linux em dispositivos desktop, né? Em dispositivos aí caseiros, em dispositivos pessoais. É justamente por a questão do Windows já dominar o mercado, o Windows e o macOS. E você vai ver por que o Windows e o macOS dominaram o mercado mais para frente, tá bom? Mas não vou esquecer de falar para vocês. Então, atualmente, como eu falei para vocês, existem cerca de 600 distros ativos do Linux. As mais comuns são Ubuntu ou Ubuntu, tá? Que é desenvolvido por uma empresa chamada Canonical. O Ubuntu é baseado em um dos muitos derivados do Linux Debian. Lá, tá vendo? Ele já é uma distribuição que veio a partir de uma outra distribuição, né? E o GNOME, né, que é o gerenciador oficial do Ubuntu para a área de trabalho, né? Então, ele já tem lá a interface gráfica dele, é o GNOME, certo? Ele também tem por padrão aí, instalados nele, o Firefox, LibreOffice, GIMP, o Audacious e o Rhythmbox, tá? Firefox, navegador, LibreOffice é como se fosse o Microsoft Office, né? Um pouquinho mais limitado, mas a gente consegue trabalhar também normal, tá? GIMP é editor de imagens, Audacious, editor de áudio, tá? E o Rhythmbox, que é o nosso reprodutor aí, certo? Reprodutor de áudio também. OpenSUSE, se você vai prestar a prova do Banco do Brasil, dê uma olhadinha que o OpenSUSE é o que ele está pedindo lá, certo? OpenSUSE é uma distribuição Linux que tem como objetivo fornecer uma interface moderna e rápida para as pessoas, usuários de desktop e desenvolvedores de todo mundo. Gerenciador de pacotes dele é o YaST, tá? Gerenciador de pacotes é o quê? São os gerenciadores que fazem a permissão com que eu instale programas, tá bom?
É o gerenciador de pacotes, ou seja, gerenciador de programas. É como se fosse, por exemplo, um Windows Update, alguma coisa assim, tá? Então o YAST a gente tem aqui como padrão do OpenSUSE. O Ubuntu a gente tem como padrão o gerenciador, o apt, tá bom? Mas eu vou falar dos gerenciadores mais aqui pra frente, não se preocupem. Outras distribuições é, ó, CentOS, né? CentOS ele é muito estável também, ele é gratuito e ele é código aberto, tá bom? Assim como a maioria deles. Ele é baseado em RHEL e é uma das alternativas ao Red Hat Enterprise. Olha lá, o Red Hat Enterprise, ele é o quê? Ele é uma distribuição que o pessoal fez do Linux, só que esse é pago. Ó que legal. O que a pessoa fez? Ó, fiz um conjunto de pacotes Enterprise, né? Que ele é para servidores. Então eu vou dar um suporte para você que tem esse daqui, só que você vai me pagar um pouco por ter o suporte, tá bom? Ele faz o quê? Você exige licenças, exige algumas coisas para fazer a parte de categorização de servidores mesmo, para trabalhar como um servidor. Então, olha que legal. Além de ser gratuito, você pode fazer uma distribuição sua. Se ela ficar muito boa, você cobrar por ela, né? Que é o que o pessoal da Red Hat Enterprise aí faz, tá bom? Slackware, que ele é um sistema operacional um pouco mais avançado, tá? Ele foi projetado sim para ser um sistema fácil e principalmente estável, mas ele já começa a trabalhar mais com a parte de servidores, tá bom? E o Fedora, que dentre as distribuições Linux é a mais que se destaca por ser realmente simples, por uma grande quantidade de aplicativos previamente instalados. Ele é flexível e poderoso, e ele é baseado no Red Hat também, tá bom? Linux Mint, que ele é uma distribuição Linux criada a partir de uma comunidade baseada no Ubuntu. Então, ó, ele já é o quê? O Mint, né, ele é o Ubuntu, ele é uma distribuição baseada em Debian. E o Mint, ele é baseado em Ubuntu. Então, ele é baseado em cima de um Debian que é baseado em cima do Ubuntu, tá? Ele digamos assim, ele aprimorou o que já era aprimorado, né? Então, mas ele tava... Agora o Mint ele já é um pouquinho descontinuado, tá? Ele deu uma parada, o pessoal não atualizou mais ele, mas ele ainda é muito amigável quando a gente trabalha aí. Quando a gente vem do Windows e quer trabalhar com o Linux, o Mint ainda é uma boa alternativa pra gente, tá? Então, ó, eu coloquei as duas primeiras lá, Ubuntu e OpenSUSE, que são as mais famosas mesmo quando a gente está trabalhando aí em desktop, tá ok? CentOS, Slackware, Fedora, a gente vai trabalhar bastante também com servidores. Não que o Ubuntu não tenha versão servidor, não que o SUSE não tenha versão servidor, tá bom? Mas aqui são as principais aí que a gente tem de distribuições Linux. Guardem pelo menos essas, tá bom? Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, Slackware, Fedora e o Mint, beleza? Programas recomendados. Olha que legal. O Linux ele possui alguns programas específicos e recomendados para suas distribuições, já que sua grande maioria os softwares são desenvolvidos para o Windows e macOS e não são compatíveis com sistemas abertos, como é o caso, por exemplo, da suíte Office da Microsoft. Ou seja, o pessoal lá, por que eles não desenvolvem muito programas para Linux, né? Por que na verdade quase não tem programas compatíveis tanto para Windows quanto para Linux quando a gente está trabalhando com grandes empresas? Justamente por questão financeira e de concorrência, tá? O que acontece? A Microsoft, ela entende que a maioria das pessoas, e realmente né? Se a gente for ver aí, pergunta para os seus amigos, quem que é que usa Linux? Na casa, assim, no computador. Pouca pessoa, né? Pouca e a gente não vai ter muitas pessoas. Então, eu não vou desenvolver um programa, não vou gastar dinheiro desenvolvendo um programa para vender para poucas pessoas. Eu vou gastar dinheiro desenvolvendo alguma coisa para vender para várias pessoas, né? Essa é a que o mercado faz, né? Atendendo a demanda, tá? Lei da demanda aí que a gente tem, beleza? Então, oferta e demanda. Quanto mais demanda, mais oferta tem que ter. Ou seja, mais usuários de Linux, de Windows e macOS, eu vou ter que atender mais essa galera. E Linux? Vou deixar ele um pouquinho lá de lado, né? Porque ele é código aberto. Então, se o pessoal quiser fazer para ele, que faça, tá? Então, é mais ou menos assim que a Microsoft e as grandes empresas pensam. Mas existem alternativas, né? Que fazem, assim, por exemplo, as mesmas coisas e você ainda nem vai pagar por elas, tá? Então, por exemplo, a gente tem, ó, de suítes de aplicativos de escritório. LibreOffice, OpenOffice, BROffice, tá? Essas suítes de aplicativos são as versões para Linux de editores de texto, como de editores de texto que a gente faz aqui, por exemplo, o Word, quando a gente está trabalhando no LibreOffice, a gente chama ele de Writer, tá? Então, o editor de textos do LibreOffice, OpenOffice, BROffice se chama Writer. Editor de planilhas, em vez de ser Excel, a gente chama de Calc. E o de apresentações, em vez de ser PowerPoint, a gente chama de Impress, tá? São softwares livres e de código aberto, tá bom? Então podem fazer alterações também nesses softwares aí, nessas suítes, sem nenhum problema. Chrome e Firefox
são compatíveis e recomendados para navegação na web através de sistemas Linux, tá? Esse aqui, como ele não é pago, né? O Chrome nunca foi e o Firefox também, então eles já distribuem e já saem aí. Por padrão no Ubuntu, você já vai sair com o Firefox instalado, tá bom? Então você já tem aí os navegadores, tanto que rodam em Linux, né? Esses aqui também rodam em Windows. Então é uma boa, né? Você quer só navegar na internet, não fazer muita coisa, beleza, vai te atender tranquilamente. O VLC, ele é uma ótima opção como player de vídeo, tá? Então o VLC ele roda também em Windows, né? Em Linux. A maioria é assim, ó. Softwares que rodam em Linux, que foram projetados para Linux, eles rodam também em Windows e macOS. Mas os que foram projetados para Windows e para macOS não rodam em Linux, né? É uma sacanagem, mas é o que acontece aí com as grandes empresas. Então o VLC ele é um player de vídeo, tá bom? GIMP. Eles usam o Linux, né? Muitas pessoas que vão para o Linux, migram do Windows para o Linux, têm dificuldades em encontrar software de edição de imagem. Esse aqui, ó, ele faz muita coisa, tá? Aqui ainda eu coloco para vocês, né? Softwares que têm muitos recursos, como os programas da Adobe, por exemplo, que não são compatíveis com o Linux. O GIMP, ele vai fazer toda essa parte aí de alteração. Aqui a Adobe, né? A gente entra em Photoshop, essas coisas. O GIMP consegue atender bem legal a gente. Rambox, né, que é um dos melhores programas de comunicação do Linux. Por quê? A partir daí a gente consegue acessar muitos outros aplicativos, como o WhatsApp, o Messenger, Skype, o Slack e muitos outros aí, tá bom? Então também falei do Audacity, né, que ele é um editor aí de áudio. Ele é muito legal. Eu coloquei ele lá no slide anterior, mas eu esqueci de colocar ele aqui, tá bom? Mas lembrem dele. Quem trabalha com edição de áudio, às vezes paga uma nota aí para ter os dispositivos da Sony, né, que a gente vai fazendo toda a parte de edição, mas o Audacity tem as mesmas características, só que você não paga nada. E uma observação aí para vocês, ó, nem todos os programas desenvolvidos para plataformas como Windows e macOS são compatíveis com o Linux, né? Esse é um ponto fraco da plataforma, mas há uma grande variedade de programas similares que desempenham a mesma função, como eu já expliquei para vocês, tá? Galera que vai desenvolver para Windows, macOS, geralmente eles não deixam o programa ser compatível com o Linux, ele não é compatível, né? Mas quem faz ali para Linux é compatível com o Windows e macOS, tá bom? Então, ó, esses programas aí, se você tem o Windows, o GIMP você consegue instalar, tá? O Chrome Firefox, padrão, né? Você já deve saber. VLC você consegue instalar. LibreOffice, OpenOffice, BROffice você consegue instalar também. É legal porque algumas bancas pedem bastante LibreOffice, OpenOffice, BROffice, tá bom? Então você já consegue se ambientando com ele aí. Apesar que quando a banca pede, ela também não vai muito a fundo, tá? Ela para ali em algumas coisas de página inicial, algumas coisas de menus, como que são os nomes dos programas, quais são as extensões dos programas, tá bom? Então ela não vai muito a fundo aí, assim como também quando ela vem de sistemas operacionais abordando Windows e Linux, ela não vai entrar muito a fundo aí na parte de Linux, tá? Ela vai fazer mais comparações. Saber desses programas é muito importante, tá? E depois saber também dessa parte de gerenciador de pacotes e comandos, beleza? Então, ó, gerenciador de pacotes. O que são os gerenciadores de pacotes? Eles são, o próprio nome já diz, né? Conjunto aí de bibliotecas que vai me ajudar a fazer instalação de programas, tá bom? Como eu falei para vocês lá, como se fosse o Windows Update lá, que a gente vai procurar por drivers, que a gente procura por programas para fazer instalações no meu computador, tá? Como se fosse, por exemplo, hoje quando a gente trabalha com Windows 10 ou Windows 11, a loja da Microsoft lá, que a gente tem na nossa barra de tarefas. Se você nunca viu, acessa lá que lá tem programas para você conseguir instalar no seu computador, beleza? Então, ó, o apt. O apt, né, ele é do Debian, então, ó, por exemplo, o Ubuntu, a gente tem lá o Mint, né, que é baseado em Ubuntu também. Então, ele resolve dependências para sistemas baseados no Debian, incluindo o Ubuntu, como eu já falei para vocês, em conjunto com o DPKG. Esse gerenciador de pacotes, apt, ele fornece uma maneira fácil de atualizar, instalar e remover software. Exemplo, para atualizar meu sistema, eu coloco lá apt-get update, lá dentro do prompt de comando, tá bom? Yast é uma ferramenta de configuração de sistemas que pode ser utilizada a partir de uma interface baseada em textos, ou seja, o meu prompt de comando, ou uma interface gráfica completa, o GUI, né? Ou GUI, utilizado no OpenSUSE. Então, ó, Yast, se você vai prestar Banco do Brasil, ó, saiba isso. Yast, ele é uma ferramenta de configuração de sistemas, é o gerenciador de pacotes do OpenSUSE. Guarda aí, grava aí, tá? E também resolve dependências de pacotes para distros que utilizam RPM, tá? RPM ou Red Hat, né? Aí a gente vai ter lá o Fedora e o CentOS, tá bom? Então, ó, apt, Yast e tá? São os três principais gerenciadores de pacotes aí que a gente tem
das distribuições Linux, tá certo? Bom saber essas três, mas se você está estudando para alguma prova específica, né? Deixa eu pegar meu apontador aqui para mostrar para vocês. Você está estudando lá para o Banco do Brasil, YAST. Por que o YAST? YAST vem no OpenSUSE, tá bom? Ele é padrão do OpenSUSE. E lembra que a gente pode tanto utilizar ele via linha de comando ou por interface gráfica, tá? Fica uma janela lá com os programas para eu poder fazer a instalação, beleza? Então, ó, comandos aí, né? Eu falei tanto de comandos e a gente tem alguns comandos de instalações e configurações, ó. Então, uma das desvantagens para quem trabalha com Windows é que no Linux, em sua grande maioria, né, as configurações e instalações precisam ser realizadas através de linha de comando ou prompt de comando. E aqui, ó, são alguns dos principais comandos de instalações e configurações, tá? Então, ó, a maioria das vezes que eu vou trabalhar com manipulação de arquivo, com instalações e configurações, eu vou ter que abrir meu prompt de comando para fazer alguma coisa lá dentro do Linux, beleza? Então, alguns dos principais comandos aí, ó. O sudo. Sudo, ele fornece privilégio de administrador ao usuário atual. É a mesma coisa que se eu fosse lá no Windows, clicasse com o botão direito em cima de um aplicativo e colocar lá, executar como administrador. O sudo faz isso, tá? Eu digito lá sudo, ele vai pedir a senha do administrador, você coloca a senha, e sempre que você quiser executar algum comando que exija, que tenha que ser com permissão de administrador, você coloca sudo e o comando na frente, tá bom? Outros comandos aí, ó, chmod, é usado para ler, escrever e executar permissões de arquivos e diretórios, tá bom? Então você pode alterar aí permissões de arquivos. Outra coisa, ó, o chown, né? Ou change owner, né? Que a gente vê lá, ó, o ch vem de change e o on vem de owner. O chown, né, permite com que você mude ou transfira a propriedade de um arquivo para um nome de usuário específico. Os arquivos do Windows, eles pertencem a usuários. Você quer mudar para quem ele pertence? Por exemplo, tem lá o usuário Matheus e o usuário KVS lá, que é o meu sobrenome. Esse comando, esse arquivo meu de texto que eu estou lá manipulando, ele pertence ao Matheus. Eu quero fazer com que ele pertença ao KVS. Eu vou lá, chown, né, o nome do arquivo, coloco lá o usuário, nome do arquivo, para ir para o próximo usuário. Então ele vai mudar do usuário atual para o próximo usuário aí, beleza? Jobs, mostra todos os trabalhos junto com os seus status de desenvolvimento, tá? Então jobs, né? Jobs aí vem do inglês, né? De trabalhos mesmo, né? O name, comando uname significa Unix name, vai mostrar informações detalhadas sobre o sistema Linux. Ó que legal, né? Você vê que as palavras aí dos comandos, elas são aí abreviações ou são o próprio nome aí de alguma palavra do inglês, tá? Então fiquem espertos, fiquem atentos com esses comandos aí, que se você souber um pouquinho de inglês, talvez, você, mesmo não sabendo o comando, você consegue saber do que se trata, beleza? Top, ele é equivalente ao gerenciador de tarefas do Windows. O comando top vai mostrar uma lista de processos que estão em execução e o quanto de CPU cada processo usa. Ó que legal, ó. Outra alternativa aí ao nosso Jobs, tá? Jobs mostra todos os trabalhos juntos com o status de desenvolvimento e o top, ele mostra todos os que estão usando lá o processo da minha CPU, tá? Ele faz uma lista lá, quem está usando mais, por isso que é top, né? Ele faz os top programas que estão executando processos no meu computador, bem legal. History, que é o histórico, né? É particularmente útil se você quer ver quais comandos você já usou antes. Então, ó, nossa, eu digitei lá mais de 10 mil comandos no Linux, né? Mas eu não lembro, por exemplo, qual que eu utilizei ontem. Eu utilizei ontem um legal, mas era um comando novo. Você vai no History, você vai achar lá os comandos que você colocou. Main vem do manual aí, né? Então, olha que legal. Você não consegue saber o que cada função, que cada comando faz? Não tem problema. Você pode aprender como usar o comando certo usando o comando man. Você coloca lá man e o nome do comando, ele vai te dar uma lista de como ele funciona. Bem legal, né? É como se fosse a ajuda do Windows, tá? Ele vai te dar as configurações e as sintaxes dos comandos aí. É bem bacana esse comandinho aí. O echo é o comando usado para mover alguns dados para um arquivo. Zip unzip, zip para compactar arquivos em um arquivo zip e o unzip para extrair arquivos descompactados de um arquivo zip. Beleza? Ping, mesma coisa que no Windows, né? O ping é o quê? É utilizado para verificar status da conexão com o servidor, retornando o tempo de resposta, né, que o seu computador, que a sua conexão leva para achar um recurso aí dentro da rede. wget, ele baixa arquivos da internet. Ele é muito simples, tá? Você vai digitar lá wget, seguido do link de download do arquivo, ele vai fazer o download lá para a sua pasta. Hostname, você vai saber o nome do seu host, network, que é a sua rede, né? Você vai digitar lá hostname, ele vai te dar todo lá o nome do seu computador e o nome da sua rede, tá bom? Useradd e userdel. Como o Linux ele é multiusuário, significa que mais de uma pessoa pode interagir com o mesmo sistema, né?
Ao mesmo tempo, useradd para criar novo usuário, userdel para excluir um usuário. E outros comandos aí, esse aqui, ó, cuidado, tá? Não usem esse aqui de qualquer jeito, que é o kill, que é o matar. Ele mata, tá? Ele mata o aplicativo, né? O que que faz? Ele envia um sinal para o aplicativo que está em execução e instrui que ele seja encerrado. São 64 tipos de aviso que a gente pode usar, mas geralmente a gente usa só 2 deles, que é o sigterm 15, que ele pede que um programa pare de rodar e dá algum tempo para salvar todo o progresso. Se você não especificar esse aviso, quando executar o comando kill, esse aqui será usado, tá bom? E o sigkill 9 força o programa a parar imediatamente e que todo o progresso não salvo seja perdido, tá bom? Vai ser perdido, né? E além de saber esses avisos, sinais de notificação, você também precisa saber conhecer o número de identificação do processo, que é o PID, né? Que é a identificação de processo. Então você tem que fazer o quê? Você coloca lá kill, essa opção de sinal, né? Que é o sigterm, o sigkill, e o ID do meu processo. Quando você coloca isso lá no prompt de comando e aperta Enter, seu processo vai ser encerrado, tá bom? Então aqui, ó, tem até um exemplo de sintaxe dele, como você pode usar, tá bom? Mas lembra, ó, você tem que saber o PID, tá? E se você não sabe, ó, você coloca lá o comando PS, o X, tá bom? PS, espacinho, o X, que ele vai dar todos os IDs de processos que estão em execução no momento lá no Linux. DF, ele vai obter uma resposta da quantidade de espaço usado no seu sistema, ou seja, quanto espaço de disco você já utilizou. A gente tem também o PWD, que ele é utilizado para encontrar o caminho para o diretório atual da pasta que você está. Então, você não sabe lá onde você está, você já foi para muito lugar aí dentro do seu prompt de comando, se dá um PWD, ele vai te mostrar em qual diretório atual que você está dentro da pasta aí, tá bom? Então, ó, não confundam isso daqui, tá bom? PWD com o PSWD. PSWD vem de password, que é mudar senha, tá bom? Então não confundam com o PWD. CD, ele permite navegar pelo file system do Linux, né? É de change directory ele vem, tá? O CD vem de change directory, mudar diretório. Ou seja, ele requer um caminho completo ou o nome de um diretório, dependendo do diretório atual que você estiver, para você fazer a alteração dele, né? Estou navegando lá, por exemplo, na minha pasta home. Eu quero ir lá para minha pasta etc installs. Você vai colocar lá cd barra etc barra installs. A partir desse momento, pelo prompt de comando, você acabou de entrar dentro da pasta installs, que está dentro do diretório etc, tá bom? ls é usado para visualizar conteúdos de um diretório. ls vem de list, tá? Então ls list, ele lista um conteúdo dentro de um diretório. É a mesma coisa lá que se você já trabalhou com MS-DOS, que o dir do MS-DOS faz, tá bom? Mas o ls, ele visualiza os conteúdos de um diretório, tá bom? O cat é a abreviação para concatenar. Ele é um dos comandos Linux que ele é mais usado aí. Ele é usado para visualizar o conteúdo de um arquivo na saída padrão. Então você coloca lá cat e o nome do arquivo, ele vai mostrar para você a exibição dele. CP, que vem de copy, tá? CP vem de copy, copiar arquivos do diretório atual em que você estiver para outro diretório, ou copiar dentro do próprio diretório, fazer uma cópia dele. MV, mover arquivos, então MV vem de move, CP de copiar, MV de move, tá? O MV também é utilizado para renomear arquivos. Se eu deixo ele dentro da mesma pasta, eu coloco lá MV, o nome do arquivo e ponho o nome novo do arquivo na frente. Ele só vai fazer a alteração do nome, tá? Na mesma pasta ali. mkdir, que vem de make directory, é criar uma nova pasta, directory, diretório, tá? Então, cria uma nova pasta, make é fazer um diretório, criar uma pasta, tá bom? Então, mkdir vem de make directory. rmdir, apaga e deleta um diretório, tá? RM vem de remove, tá? Remove de diretório. Então, ele só permite que você apague diretórios vazios, tá bom? Agora, se você quer usar para apagar um diretório que tenha arquivos, você quer apagar todo o conteúdo dele, você vai ter que utilizar o RM, tá? Mas cuidado com utilizar o RM. Porque o RM, quando você utiliza ele aí nos seus arquivos, você não vai conseguir recuperar depois, tá bom? Não, ele não vai para lixeira nada. RM só vai embora, tá? Então, RM, remove, rmdir, remove directory. Diferença dos dois. RM, você quer nem saber, tá? E o rmdir, ele apaga diretórios que estão somente vazios, beleza? Tout permite criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando. Então, o tout ou tout aí, né, é usado para criar arquivos novos. Locate, é a mesma coisa aí que o localizar do Windows, tá? Você vai procurar por um arquivo e você procura ele no sistema todo, tá? Você põe na locate o nome do arquivo e vai buscar todas aquelas
aqueles termos que você utilizou na pesquisa, né? Todas aquelas palavras que você colocou, ele vai buscar o sistema todo por arquivos que contenham aquela palavra, tá? Find é bem parecido com o locate, só que o find, ó, ele vai procurar arquivos dentro de um diretório específico. Locate é no sistema todo, find é no diretório específico que você tá ou que você especificar no caminho dele aí. Grep permite que você procure através de todo o texto dentro de um arquivo específico. Então, ó, locate, localizar arquivo dentro do sistema. Find, localizar arquivo dentro do meu diretório. E o grep, você vai procurar por texto, opa, texto é bom, né? Por texto dentro de um arquivo específico, beleza? Então, ó, que legal esses comandos aí, ó, locate, find e grep. O do, ele verifica quanto de espaço um arquivo ou um diretório está ocupando. Head vem de cabeça lá, né? Ele é usado para ver as primeiras linhas de um arquivo de texto. Por padrão, ele vai mostrar as primeiras 10 linhas, ou seja, você coloca lá head e o nome do arquivo de texto, ele mostra as 10 primeiras linhas. Se o head mostra a cabeça, né, o topo lá, o cabeçalho, o tail, que é cauda em inglês, mostra o final. Então ele tem uma função similar ao head, só que ele mostra as 10 últimas linhas de um arquivo de texto por padrão. Diff vem de diferença, tá? Ele compara o conteúdo de dois arquivos, né, linha por linha, e depois ele dá na saída para você quais as linhas que são diferentes aí. E o tar, ele é utilizado para arquivar múltiplos arquivos em um tarball. É um formato de arquivo do Linux que é similar ao formato zip, tá? Então o tar, você vai ver arquivos lá que são compactados especificamente para Linux, eles vão utilizar o tar, tá? Tar, mesma coisa que zip, que o rar aí, beleza? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Quer pedir algum conteúdo diferente de Linux, deixa aqui nos comentários também, que eu vou te atendendo. Se você não faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo tá a descrição para você fazer parte do nosso grupo, tá? Nosso grupo lá tem... todos os dias a gente coloca questões, todos os dias tem resolução, então tem aulas novas, tá bom? A gente faz uma interação lá, você consegue tirar dúvidas comigo se você quiser, dúvidas com os outros alunos, então é bem legal para você que está estudando para concurso, dar uma olhadinha lá, entrar no nosso grupo para você ficar aí por dentro das novidades e ter dicas aí para você acertar mais questões de informática, beleza? Espero você então lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com os seus amigos lá, se inscreve no canal que ajuda bastante também, beleza? Vejo vocês nas próximas aulas e bons estudos!